Fala galera, beleza? Eu vim novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos instrumentos periodontais. É uma aula bem rápida, porque nós já temos uma aula no canal dos instrumentos periodontais e esta aqui é somente uma continuação, uma atualização daquela aula. Agora vamos falar especificamente dos instrumentais periodontais cirúrgicos, pois nós já comentamos sobre os mais comuns instrumentais periodontais mais utilizados. Agora vamos falar um pouco sobre os instrumentais periodontais cirúrgicos mais utilizados. Lembrando que existem vários modelos, várias variações, existem muitos instrumentais, mas aqui nós vamos falar dos principais, dos mais comuns, certo? Então vamos lá. Antes da gente falar dos instrumentais periodontais cirúrgicos, temos que lembrar que para nós realizarmos uma cirurgia, seja ela periodontal ou não, nós necessitamos de outros instrumentos para poder realizar a cirurgia, tá? Não periodontais específicos. Então eu trouxe aqui para vocês só para lembrar. Lembrando que já temos uma aula aqui de instrumentais cirúrgicos. Então já falamos várias vezes de vários instrumentos que está aqui. Mas eu vou ressaltar, se você não assistir às aulas passadas, estes que estão aqui presentes. Tá bom? Começando com a seringa Carpuli. Esta seringa aqui é utilizada para nós realizarmos a anestesia do paciente, pois antes de qualquer procedimento invasivo devemos anestesiar o paciente antes, para que não sinta dor. Então, lembrando, devemos ter a seringa Carpuli com tubete anestésico e agulha gengival. Além disso, nós também necessitamos de uma seringa descartável tipo Luer-Lock, certo? Luer-Lock porque ela tem essa trava de segurança aqui ao conectar a sua agulha na seringa. Tá? Precisamos dela para várias funções, como por exemplo para irrigação com soro. Falando em soro, nós temos a cuba de inox para soro fisiológico, por exemplo. Temos o sugador cirúrgico metálico, que pode ser um sugador cirúrgico descartável, se preferir, não tem nenhum problema. Temos também a pinça, que pode ter vários modelos. Essa aqui é uma pinça de Etrich, que é para apreensão de tecidos moles mais finos, uma apreensão mais fina, mais delicada, que é muito utilizada na área da periodontia, em cirurgias periodontais. É uma cirurgia mais delicada, então essa pinça de Etrich ela tem muito uso. Além disso, os afastadores tradicionais, que neste caso é um afastador de Minnesota, agulhas para realizar a sutura, fio de sutura com agulha de sutura. Também temos brocas cirúrgicas, caneta de alta rotação para justamente acoplar esta broca cirúrgica para algum desgaste que seja necessário, tesouras para cortar diversos objetos, diversas coisas, temos uma tesoura e por fim, mas não menos importante, nós temos o cabo de bisturi junto com a lâmina de bisturi, que neste exemplo é uma 15C, pois é uma lâmina muito delicada. Observem aqui que a ponta ativa é bem pequena, a ponta da lâmina. Olha como ela é curvada e delicada e pequena. Então é muito utilizada em cirurgias periodontais, esta lâmina 15C. Nós já falamos dela também aqui no canal, na aula sobre instrumentais cirúrgicos. Então se você não assistiu, eu recomendo demais você assistir a aula de instrumentais cirúrgicos, porque é uma aula super importante também. E cirurgia, seja ela periodontal ou não, todos os materiais, a grande maioria, você vai usar em vários tipos de cirurgias diferentes, certo? Falamos dos instrumentais gerais, vamos de fato agora começar a falar dos principais instrumentais, os mais utilizados na área da periodontia em cirurgia periodontal. Vamos começar falando dos descoladores. O primeiro exemplar, dos mais comuns, é o descolador de Mote 2.4. Observem aqui as suas extremidades, mais arredondada. Justamente tem esta função de descolar o periósteo, por isso que seu nome é descolador. Sua função é descolar o periósteo, que seria na hora de realizar a divulsão do tecido, nós vamos utilizá-lo para deslocar o periósteo sem danificá-lo. Por isso que ele tem pontas rombas e arredondadas, certo? Vai descolar sem prejudicar o tecido. É bem famoso o descolador de Mote 2.4 e temos mais um exemplar bem famoso também, muito utilizado na periodontia, que é o descolador de Freer. É um descolador bem famoso também, justamente pelo seu design, que ele é mais fino e ele é mais estreito, possibilitando chegar a locais onde o Mote às vezes não conseguiria. É um descolador bem anatômico em relação ao dente, às papilas, então é um descolador muito utilizado na área da cirurgia periodontal.
né? Tem a mesma função de descolar periósteo, assim como o descolador de Mote 2.4, mas é também bem utilizado este descolador. Lembrando que tem uns 10 tipos de descoladores. Cada cirurgião se adequa a um tipo diferente, mas este aqui também é muito conhecido na área da periodontia. Descolador de Freer. Falamos dos descoladores, agora vamos falar da lima. E esta lima não é uma lima de tratamento endodôntico, mesmo que pareça, né? Só com uma versão aumentada, né? Todas essas ranhuras aqui na sua parte ativa se assemelham a uma lima realmente, só que na verdade esta aqui é uma lima para osso, é uma lima Sugar, certo? Lembra que nós temos na cirurgia a lima de Miller? Esta aqui na periodontia é mais utilizada a lima Sugar. Sua função, como qualquer outra lima, é regularizar o osso, tá? Fazer o desgaste ósseo, remoção de espículas, tá? Fazer todo o aplanamento do rebordo, deixar tudo uniforme. Mas o seu diferencial é que, além dessa regularização óssea, como ela é estreita e delgada para uma lima, ela também pode ser utilizada para a remoção de cálculos e de tecidos granulomatosos de bolsas periodontais. Então, também ela é muito utilizada para a remoção de alguns cálculos durante a própria cirurgia periodontal, tá bom? Também tem essa função muito conhecida, essa lima. Na verdade, uma das limas mais famosas na área da cirurgia periodontal. Falamos da lima, agora vamos ter 2 tipos de gengivótomos. Vamos começar falando do gengivótomo de Orban. Olha o nome, gengivótomo. É como se ele fosse o quê? Um extrator de gengiva, certo? Pelo nome. Então, ele justamente vai cortar a gengiva por pressão, tá? Então vai fazer uma pressão nos tecidos moles das paredes interproximais dentárias. Então, a sua principal função desse gengivótomo muito conhecido na área da periodontia, devido ao seu design, ele é anatômico. Ele consegue com facilidade adentrar as paredes interproximais e realizar o corte ali por pressão dos tecidos moles, ou seja, você vai pressioná-lo contra a gengiva ali, vai ter contato com o osso e com isso vai cortar a gengiva nesse pedaço. Então ele é muito utilizado também como um auxiliar de outro gengivótomo, nós vamos falar mais para frente. Então ele complementa as incisões horizontais, por exemplo, realizadas com o gengivótomo de Kirkland, que vamos falar a seguir. Então esses gengivótomos eles andam juntos, um auxiliando o outro. Lógico que pode utilizar somente um, mas como ele tem esse design de interproximal, ele com facilidade consegue cortar melhor em interproximais. Também nada impede de utilizá-lo em uma face livre, mas ele é desenhado para isso, né? Para fazer um corte de tecidos moles, por exemplo, gengiva, sobre as paredes interproximais dentárias. Tá certo? Esse é o gengivótomo de Orban. Seguindo, como já comentamos, nós temos o gengivótomo de Kirkland. Existe até mesmo um tipo de retalho na área da periodontia com esse sobrenome Kirkland. Sendo assim, né, é um instrumental bem conhecido na área da periodontia. Então, esse gengivótomo de Kirkland também vai fazer um corte por pressão, ou seja, vai remover tecidos moles, por exemplo, gengiva. E além disso, ele também é utilizado para fazer a união dos pontos sangrantes na marcação da profundidade de bolsas periodontais, quando for realizar gengivectomia, né? Porque quando formos realizar gengivectomia, não é esta aula em si que vamos falar sobre gengivectomia, sobre vários procedimentos periodontais, mas realiza-se pontos sangrantes para determinar toda a trajetória ali que vai ser feito o corte da gengiva, que está em excesso, por exemplo. Então, ao unir esses pontos, corta-se todo esse colarinho de gengiva, entre aspas. E o instrumento que é utilizado para isso, muito utilizado, é esse gengivótomo de Kirkland. Observem as pontas ativas dele, como ela parece um machado, né? Como facilita o corte. Ela tem uma parte que ela é ascendente, ó, parecendo um machado, facilitando o corte do tecido periodontal. Então lembre que quando nós falamos do gengivótomo de Orban, lembra a diferença que ele era, né? Aqui é muito mais robusto. Por quê? Porque esse corte geralmente não é na interproximal. O corte da interproximal, né, como auxiliar desse gengivótomo de Kirkland, é o gengivótomo de Orban. Ele vai ser mais indicado para cortar tecido interproximal, certo? Andando em conjunto os dois. Então, super importantes na cirurgia periodontal. Estes instrumentais são muito importantes na cirurgia periodontal. Vamos seguir então para falar do famoso porta-agulhas Castroviejo.
pois nós já falamos de agulha e fio de sutura. E para segurar esta agulha e fio de sutura, nós temos que ter um porta-agulhas, o qual, neste exemplo, o Castroviejo. Lógico que pode utilizar o Mayohegger, pode utilizar outros, o Mathieu, mas o mais preferível para cirurgias periodontais é o porta-agulhas de Castroviejo. Uma limitação também é o seu custo, um custo super elevado. Mas é um porta-agulhas muito utilizado, também chamado de porta-agulhas oftálmico, pois ele é utilizado muito em cirurgias oftálmicas, que é uma cirurgia que tem que ter extrema precisão. Então, como a cirurgia periodontal também tem que ter muita precisão, muita delicadeza durante o procedimento, então opta-se pelo porta-agulhas de Castroviejo, certo? E além do porta-agulhas, nós temos também a tesoura Castroviejo. Por isso é super importante não confundir, sempre olhar a ponta ativa. Observem que tem uma ponta ativa aqui que é semelhante à de um porta-agulhas, ponta-romba. Já aqui é uma ponta cortante de uma tesoura. Eles são pequenos, aqui pode até parecer grande, mas é bem pequeno o instrumental. Então a ponta ativa às vezes pode passar até meio despercebido, for utilizar e trocar e acabar trocando eles de função, Utilizar o porta-agulhas como tesoura e a tesoura como porta-agulhas. Então, tem que se atentar sempre a essa ponta ativa. Mesmo que pequena, tem que estar sempre atento para não inverter as funções, porque a tesoura vai ter a função de cortar algo, enquanto que o porta-agulhas tem a função de apreender, certo? Então, com isso, nós finalizamos essa aula. Eu falei que é uma aula bem curta, bem breve, porque nós já falamos de instrumentais cirúrgicos para a cirurgia em geral, nós já falamos de instrumentais periodontais e agora uma complementação da aula de instrumentais periodontais, nós falamos sobre os instrumentais periodontais cirúrgicos mais utilizados, mais conhecidos. E lembrando, galera, existem muitos outros, muitas variações, cada profissional se adapta com o seu. Estes estão na literatura como os mais conhecidos e mais utilizados em prática clínica. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais!